Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de notícias com muitas notícias, então vamos lá sem enrolação, começando com a primeira. Nesse final de semana, a gente tem a luta principal do UFC acontecendo na categoria peso galo entre o segundo do ranking, né, o Corey Sandhagen, e o 10º do ranking, o Umar Nurmagomedov. Como eu falei no vídeo de pré-evento, essa luta vale muito para os dois por conta da posição do ranking, e o Umar Nurmagomedov disse que teve ali uma promessa para ele. Se ele vencer o Sandhagen, que é o segundo do ranking, ele vai receber a disputa de cinturão, que vai ficar ali, né, entre o vencedor do Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, a luta que acontece lá na Esfera, em Las Vegas, né, no Noche UFC. Então, o Umar Nurmagomedov tem mais um grande incentivo, né, não só a posição do ranking, vencendo um grande nome, que é o Corey Sandhagen, que está em segundo, como ele ganha aí a disputa de cinturão. Então, já começamos com uma notícia bem importante, né, o Umar Nurmagomedov pode dar um salto absurdo e, pelo que eu vi em outra notícia, o Khabib Nurmagomedov deve estar ali no corner dele. Então vamos ver aí se o Umar consegue aproveitar essa oportunidade, lembrando que ele é favorito mesmo estando lá atrás no ranking, mas é uma luta dura, né? Depois, na próxima notícia, a gente tem o UFC se despedindo, mandando embora ou não renovando com uma galera, não foi só o Mokaev. Então temos aqui 7 lutadores que não estão mais com contrato com o UFC. O primeiro da lista é esse que eu acabei de falar, né? É o Mokaev, é um cara que ficou 13, que está, né, 13-0 ali no MMA, acabou tendo essa luta com o Manel Kape recente, a luta polêmica, muita treta ali, o Dana White deu uma, respondendo, né, uma pergunta ali falando que ele não se dá bem com os matchmakers, enfim, toda aquela polêmica, então esse foi um cara dispensado. A gente tem também na lista o Miguel Baeza, né, um 10-4 aí, ele teve 4 derrotas consecutivas ali no UFC, então é complicado, né, como você vai manter um cara que perdeu tantas vezes seguidas. Então foi um cara que rodou. A gente teve a Emily Ducote, né, que estava 13-9, que é aquela que tem o apelido de gordinha, né? Ela também teve só uma vitória nas últimas 4 lutas ali no UFC, então também é difícil de manter. Né? Depois a gente tem o Josh Kinlan, que também acho que lutou recente, é um cara 13-9, também só teve uma vitória em 4, nas últimas 4 lutas, né? Então também é complicado de manter ele. E olha que é um cara que às vezes faz umas lutas legais, né? Mas não adianta, só perde, não dá para manter. Outro nome, Maria Agapova, né? 10-5, ela também teve um histórico ali, um cartel recente bem ruim, né? Ela perdeu também 3 vezes seguidas, acabou também perdendo para Luana Santos e tal, então acabou rodando aí. Outro nome, mais uma mulher, Lucy Pudilova, também acabou rodando, né? Um cartel de 14-10, ela também acabou ali perdendo a luta recente, também teve 3 derrotas consecutivas, então deu para ver que todo mundo foi mais ou menos, né? Teve esse padrão, tirando o Mokaev, lógico, de 3 derrotas e rodou. E o último nome, por enquanto, porque o UFC às vezes faz em pacotes, né? Então pode ser que nos próximos dias, né, tenham novas demissões barra dispensas ali de contratos, enfim, de renovação e tal, né? A gente teve o Sergei Morozov, 19-5, ele venceu, né, as 2 últimas lutas, mas ele também ficou desde 2022 sem lutar, então também foi um nome que acabou rodando aí. Então a galera foi dispensada. E vamos para a próxima notícia, Dricus du Plessis, campeão peso médio, né, atualmente, ele disse que está confiante de que ele pode vencer o ex-campeão Israel Adesanya em pé, né? Tá parecendo os caras dando declaração quando vai enfrentar o Poatan, né? Não, eu vou ganhar em pé, não sei o quê. Enfim, assim como com o Poatan, se você quiser tentar a sorte contra o Adesanya em pé, eu sempre vou dizer a mesma coisa. Não acho uma estratégia inteligente. O du Plessis é perigoso? Com certeza. Inclusive, um dos argumentos dele ali foi de que o Strickland, por exemplo, conseguiu complicar o Adesanya, acertando ele, o Adesanya dando uma balançada. E o du Plessis fala, se fosse eu ali, a luta tinha acabado. Com certeza, o du Plessis tem mais punch que o Strickland. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, não é o ideal pro du Plessis tentar ganhar do Adesanya em pé. Ele poderia ganhar? Pô, poderia. O Strickland ganhou também, né? Nada é impossível. A gente sempre vai falar a mesma coisa aqui. Só que o du Plessis é um cara que ele tem jogo diferente do Strickland pra misturar. Né? Ele é um lutador de MMA, ele não tem só o boxe como o Strickland, né? Ele tem a trocação bem completa, né? Ele não tem só as mãos ali, ele é um cara muito forte, muito explosivo, tem um bom jogo de queda, se vira muito bem no chão, então ele é um cara que tem condições de lutar MMA, né? Fazer mais ou menos o que o Whittaker fez com a Adesanya na última luta deles, né? Tipo, tenta colocar uma queda ali para ganhar round, enfim, tenta mesclar um pouco. Claro, se o Adesanya bobear, ainda mais se o du Plessis ficar misturando as quedas,
quedas, finta e tal, que aí vai atrapalhar ali a defesa da Adesanya, o Duplessis pode até conectar bons golpes ali, golpes fortes e tal, né? Enfim, eu acho que essa declaração dele de, lutar em pé, eu quero ganhar dele em pé e não sei o que, isso aí é exatamente a mesma estratégia dos outros com o Poatan, pra deixar o cara, o adversário, achando que ele vai só querer trocar, mas assim como o Adesanya, o Poatan, nenhum dos dois, né, é burro a ponto de achar que o cara vai entrar ali só pra trocar. É MMA, então você vai ter que entrar atento com tudo. E, enfim, só pra fechar essa notícia, eu acho que se o Duplessis fizer isso, ele vai se dar mal. Eu acho que ele tem que usar todas as ferramentas que ele tem, aproveitar, né, já que ele tem mais opções do que o próprio Adesanya, né? O Adesanya é um cara se defende bem de queda e tal, não sei o que, mas enfim, o carro-chefe dele é a trocação, não tem jeito. O Duplessis é um cara mais completo nesse sentido de ter mais opções, mais ferramentas, mais caminhos, né? Inclusive, aproveitando essa luta, já queria trazer para vocês aqui o favoritismo, né? De forma preliminar, claro, né? Quando chegar mais próximo do evento eu trago atualizado, porque a cotação fica variando, mas a gente tem o Duplessis, não sei se levaram em consideração essa declaração dele, mas como um leve azarão. Ele paga R$ 2,07 lá na stake, né? Já tem essa luta lá. Aliás, se você não tem sua conta na stake, o link tá aqui no comentário fixado. E o Adesanya paga atualmente R$ 1,76. Eu concordo, tá? Com o favoritismo do Adesanya. Acho que ele realmente tem uma leve vantagem, mesmo não sendo um cara que tem mais ferramentas, né, como o Duplessis, como eu acabei de falar. Acho que o Duplessis tem mais caminhos, mais possibilidades de estratégia e tal, porém, ainda assim, eu acho que o Adesanya tem uma defesa de quedas eficiente, um footwork eficiente, trabalha muito bem na distância, e o Duplessis, ok, é um cara perigoso porque tem golpes potentes, porém, ele se abre demais, né? Justamente por ter golpes potentes, mais carregados, mais fortes, e até mesmo uma questão técnica, ele não se defende tão bem, diferente do Strickland, né? Então, o Duplessis, para tirar o espaço da Adesanya, ele vai ter que engolir muito golpe, né? O Strickland consegue encurtar com eficiência porque ele encurta se defendendo. O Duplessis eu tenho minhas dúvidas, então eu acho que o favoritismo realmente faz sentido ser para o Adesanya, mas não acho que é muito mais do que tá aqui não, realmente é uma luta equilibrada porque o Adesanya acabou virando uma incógnita, né? A gente teve as derrotas dele, tem que ver como que ele vai voltar, ele falou que ia se aposentar, mas no fim não aposentou, então é difícil saber como tá a cabeça do cara, tudo isso, né? Então, eu concordo da forma como está. E se a gente for continuar nesse assunto de cotação, só para fechar esse vídeo, já que eu falei de Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, né, lá na primeira notícia, que foi do Umar Nurmagomedov, a gente também tem já lá na stake o favoritismo. E o Merab Dvalishvili é favorito mais do que o Adesanya contra o Duplessis, né? O Merab paga R$ 1,63 e o Sean O'Malley atualmente R$ 2,30. Aqui eu também concordo com as bolsas e eu concordo também que o Merab é mais favorito contra o Sean O'Malley do que o Adesanya contra o Duplessis, tá? E por conta de jogo, né? Não tem jeito. O Merab Dvalishvili tem o jogo que encaixa teoricamente perfeito contra o Sean O'Malley. Sean O'Malley é um cara alto, um cara extremamente perigoso na trocação, com uma boa velocidade, muita técnica, movimenta bem, um cara inteligente. Então, ele tem realmente muito perigo ali no lutador como um todo, né? Em tudo que ele oferece. Só que o Merab é um cara mais baixo, que tem o jogo de quedas, então em teoria é bom para ele ser até mais baixo e o O'Malley ser comprido. É um cara que tem um gás infinito, talvez o melhor cardio que a gente tem hoje, né? O melhor atleta em questão de gás do UFC atual, talvez seja esse cara. Ele realmente é um monstro. Ele não se preocupa em fazer luta mais monótona, então se ele precisar grudar 25 minutos, ele vai grudar. E o O'Malley não tá acostumado a fazer tanta isometria, então assim, a chance do Merab, com esse jogo dele, né, afogar do Merab, afogar o O'Malley e o O'Malley não ter condições ali de ter poder de nocaute e tal, é muito grande. Então, realmente eu entendo esse favoritismo, uma margem razoável ali. Claro, não vou também achar que o Merab tem 80-20, por exemplo, de favoritismo. Por quê? Porque o O'Malley é o trocador, mesmo sendo uma categoria mais levinha, que ele precisa de 1 ou 2 golpes para acabar com a luta, tá? Então a gente já viu em outras lutas o Merab recebendo golpes e dando uma sentida. Então, o Merab é favorito? Sim, pra mim ele é favorito. Mas, se entrar dando bobeira, como o Sterling deu, por exemplo, e tal, o O'Malley, cacete, tá difícil. O O'Malley é um sniper. Ele só vai precisar de uma brecha, de um vacilo pra
conectar uma mão dura ali e às vezes acaba ganhando a luta. Então, eu acho que a proporção aqui tá o ideal, né? Eu acho que o Merab ficar mais favorito que isso, eu acho que é exagero. Então, o O'Malley é um cara perigoso, mas realmente, casando o jogo ali dos dois, eu acho bem complicado o O'Malley vencer. Pro entretenimento do UFC, seria mais legal o O'Malley continuar como campeão, porque é um estilo que a galera gosta mais, né? Que é trocador, nocauteador, um cara que fala mais, gera mais público e tal. O Merab é um cara divertido, um cara carismático também, mas não chega aos pés ali realmente do O'Malley e, de novo, o estilo de luta dele também não agrada a maioria. Então, se eu fosse chutar, o UFC tá torcendo pro O'Malley. Mas é isso, quero saber sua opinião sobre essa luta ou qualquer uma outra, qualquer notícia, enfim, comenta o que você quiser aqui embaixo nos comentários. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria conta lá na Stake e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!